Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nautique e nesse vídeo eu estou trazendo uma variação de um top que é muito visto aqui no canal, na verdade é o top que é mais acessado aqui no canal. Eu fiz ele muito parecido, mas as costas eu fiz com cadarço, tipo espartilho, tipo corcelê. Aqui no caso eu usei quase um novelo de fio Anne para o tamanho M. Essa é a parte das costas do top. Uma consideração importante para fazer é o seguinte, lá no final eu falei quantos centímetros ficou, e na base eu falei que ficou com 62 centímetros e que ia ceder, tem que fazer um tamanho bem menor para quem for usar e tal. O que acontece? Com 62 centímetros, nesse manequim que é tamanho M e tem uns 80 e pouquinhos de circunferência do tronco, olha como é que ficou certinho o tamanho. Então, vocês observem isso, vocês observem o tamanho que vocês precisam, entendeu? Levando em conta que vai ceder. Então, vocês façam bem menor. Aqui no meu caso, 20 centímetros de diferença de tamanho do manequim para o tamanho da peça, ficou certinho, tá bom? Então, assim, se for para pronta entrega, beleza, mas se for para alguém, tomem bastante cuidado com essa questão do quanto a peça cede, tá bom? Gente, vamos ver como faz? Meus amores, essa peça nós começamos com laço mágico, 4 correntinhas, quatro pontos altos, 2 correntinhas e repete, 4 pontos altos. Fechamos a carreira que nem iniciamos. Nós começamos a carreira com 4 correntinhas, então nós fechamos com uma correntinha e um ponto alto, que é a mesma coisa, não é? Aí puxamos o laço mágico. Qualquer tamanho que você for fazer dessa peça, você inicia dessa mesma forma. 4 correntinhas, né? Iniciamos sempre com 4 correntinhas. E aí fazemos 2 pontos altos aqui na correntinha da carreira anterior. Acompanhamos os mesmos pontos que nós tivemos na carreira anterior, sempre em todas as carreiras. No meio da carreira, né, sempre 2 pontos altos na correntinha central. 2 correntinhas e 2 pontos altos, novamente. Na sequência, os 4 pontos altos da carreira anterior, nós acompanhamos. E finalizamos com 2 pontos altos na correntinha inicial da carreira anterior. E fechamos com uma correntinha e um ponto alto. E essa é a repetição que nós vamos fazer por quantas carreiras nós precisarmos até chegar ao tamanho que a gente quer para frente da peça. Sempre inicia com 4 correntinhas, faz 2 pontos altos aqui na correntinha da carreira anterior, acompanhamos quantos pontos altos nós tivermos na carreira anterior, e no centro aqui na correntinha central, sempre 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, e a mesma coisa do outro lado da carreira, até chegar ao tamanho da frente da nossa peça. Meus amores, eu fiz 26 carreiras da forma como eu expliquei para vocês. Sempre começando com 4 correntinhas, fazendo 2 pontos altos de aumento na correntinha da carreira anterior, seguindo quantos pontos altos tivesse na carreira anterior, com 2 centrais também em aumento, 2 correntinhas e aí repete a mesma coisa do outro lado, fazendo 2 pontos altos na mesma correntinha, acompanhando quantos pontos altos tivesse, que tem que ter o mesmo número do outro lado, tá, gente? É bom observar isso. E termina com os 2 pontos de aumento, uma correntinha e um ponto alto na mesma correntinha na carreira anterior. Aí eu fiz 26 carreiras, que deu 26 centímetros, tá, gente? Então, eu comecei a 27ª carreira, que eu fiz até a metade. Eu comecei da mesma forma, com 4 correntinhas, fiz as 2 de aumento, acompanhei quantas eu tinha na carreira anterior. E aqui, os 3 últimos pontos
da carreira, eu vou fazer juntos. Para fazer o meu decote, aquela parte do pescoço, reta. Aí eu viro a peça, faço 2 correntinhas, pulo os 3 pontos altos juntos e os 2 seguintes eu faço juntos. Então, aqui no topo, aqui no que era o topo do triângulo, em todas as carreiras, enquanto eu estiver fazendo esse decote, eu vou fazer 3 pontos juntos no final da carreira e 3 pontos juntos no início da carreira. No meio da carreira, eu mantenho um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior. E aqui na parte de baixo, eu mantenho da mesma forma. Eu termino com os 2 pontos altos de aumento, uma correntinha, um ponto alto, e o início com as 4 correntinhas do mesmo jeito. Já já eu mostro para vocês. Meus amores, fiz 6 carreiras aqui no decotinho, como eu mostrei para vocês, fazendo sempre 3 pontos juntos no final da carreira e no início da carreira. E medi lá no manequim, esse tamanho aqui já tá bom para fazer o modelo que eu planejei, que é um modelo com tipo espartilho, né, com amarração. Lembrando que crochê sede, essa peça aqui, que a gente, para medir esse tipo de peça, a gente mede a metade, né, e depois multiplica, claro. Então, essa metade minha aqui tá com 31 centímetros e eu coloquei lá no manequim, tá o tamanho que eu acho legal para ficar uma amarração bonita, tá bom? Então, vamos lá. Depois dessas 6 carreiras, eu vou começar a fazer a parte aqui reta para o espartilho, para ter o lugarzinho da amarração, para não ficar o triângulo. Então, como eu vou fazer isso? Essa primeira carreira de diminuição aqui, de redução esse tanto todo, eu mantive o mesmo esquema do início da carreira de baixo para não confundir, para não ficar confuso, tá bom? A partir dessa carreira, dessa extensãozinha, nós vamos precisar de um múltiplo de 6 pontos no total aqui, para fazer certinho as diminuições da carreira. Então, vamos lá. Aqui, contando com os 2 aumentos aqui do início da carreira, eu tenho 47 pontos. Eu vou fazer o ponto 48, 3 juntos, que nem eu fiz aqui no decote, para ficar retinho, que nem no decote. Então, vamos lá. 47 pontos, completando o número 48 com 3 pontos altos juntos. E aqui em cima vai manter o esquema que era aqui. Nós vamos sempre fazer 3 pontos altos juntos, no final de carreira e no início de carreira. Então, são 2 correntinhas, pula o ponto junto e faço mais 2. Sigo a carreira com ponto sobre ponto até chegar lá no meu final da carreira, que eu já vou mostrar para vocês. Cheguei no final da carreira aqui embaixo, né, como eu falei que ia mostrar para vocês. Aqui nessa parte, para a gente fazer retinho, nós vamos precisar fazer 5 pontos altos juntos, que é a mesma coisa, o mesmo princípio dos 3 pontos altos. Nós vamos deixando todos na agulha e depois puxamos todos de uma vez. Vira a peça, a mesma coisa, 2 correntinhas, pulo o último ponto e faço mais 4 juntos aqui. E eu vou fazer essa diminuição com um lado 5 pontos altos juntos e na parte de cima 3 pontos altos juntos, até acabar com todos esses pontos aqui. Eu comecei com 48, a carreira anterior 42 pontos, né? Essa carreira eu vou ter 36 pontos. E eu vou nisso até acabar. Por isso que eu falei que teria que ser múltiplo de 6, não é? Sempre lembrando que se você se enrolar em algum ponto desse top, ou de qualquer outro vídeo aqui do canal, é só me procurar, tá bom? Que eu explico melhor, explico de uma outra forma. Depois de 7 carreiras, fazendo as diminuições, como eu falei para vocês, fazendo 5 pontos juntos na lateral que sobe e mantendo os 3 aqui na parte de cima,
eu cheguei na minha última carreira, que eu vou fazer nela 6 pontos altos juntos, os 6 últimos. Então, são as 3 correntinhas e puxo mais 5 pontos, junto todos e acabei essa lateral aqui. Terminando esse lado aqui, como eu acabei de mostrar para vocês, eu arremato. Essa lateral, gente, é importante falar, lembrei agora. Pode dar problema para algumas pessoas que vão achar que ficou torto em algum sentido. Olha só, aqui, isso aqui dá isso mesmo, porque são muitos pontos juntos e tal, mas crochê tem um esquema que às vezes eu falo em alguns vídeos, que é o seguinte, crochê, gente, assenta, tá bom? Esse enrugadinho aqui não é nada preocupante. Quando eu for fazendo o acabamento da peça, isso daqui vai assentar e vai ficar bom. Vocês já devem ter visto no início do vídeo, né, que ficou bom. Mas o que acontece? Dependendo do ponto, né, para algumas pessoas, essa parte aqui, a parte de cima e essa lateral, a parte de baixo também, pode ser que desça ou que suba, que faça alguma coisa nesse sentido. Gente, não é motivo para desespero, não é, ó meu Deus, não se estressem. Eu ando aqui, eu tinha uma campanha um tempo atrás do não se estresse, eu tinha parado, vou ter que voltar, que as pessoas estão voltando a se estressar muito. Crochê não é motivo para estresse, crochê é motivo para relaxamento, tanto que falam, né, que é terapêutico. Então, o que acontece? Quando aparece um problema, o que a gente faz? A gente não se desespera, a gente resolve o problema. Se o seu ponto estiver subindo, se a sua peça estiver subindo, por exemplo, nesse lado ou em qualquer outro, é sinal de que você precisa juntar mais pontos. Você vê, aqui eu fiz 3, aqui eu fiz 5. Entendeu? E pode dar diferença no ponto de vocês. Pode ser que alguém precise fazer 2 aqui, precise fazer 4 aqui, ou até 6. Gente, isso acontece. Isso não é nenhum problema para o desespero, tá bom? Então, voltando aqui na peça. Terminei esse lado. Aqui só faltam os acabamentos, não é? E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado aqui. Então, essa primeira carreira que eu fiz de vai e volta aqui em cima, eu cheguei até aqui, não é? Então, eu continuo aqui. Para os pontos continuarem na sequência certinha, de frente e verso, eu tenho que voltar para crochetar aqui no topo. Então, eu pego aqui meu primeiro ponto, emendo e vou começar a trabalhar que nem eu fiz do outro lado. Ou seja, nesse lado, são duas correntinhas, 2 pontos altos juntos. Nesse lado aqui eu mantenho o aumento de 2 pontos na correntinha da carreira anterior e finalizo com uma correntinha e um ponto alto. Inicio com 4 correntinhas e faço os 2 pontos de aumento até chegar nas minhas 6 carreiras que eu fiz aqui da parte de cima, não é? Meus amores, eu fiz essas 6 carreiras exatamente da mesma forma que eu fiz as 6 carreiras do outro lado, a peça espelhada. E já deixei marcado aqui aonde eu vou começar a carreira da diminuição para fazer a amarração da peça. O que acontece? As peças, para ficarem certinho, frente e verso, né, avesso e direito do ponto, para ficar certinho, tipo essas listrinhas aqui do ponto, nós vamos começar essa carreira no extremo de cima. Essa daqui nós começamos pelo extremo de baixo, não é? Então aqui eu preciso contar, já que eu fiz o outro lado com 48 pontos, incluindo a diminuição, aqui eu vou ter 48 pontos também, lembrando que eu vou fazer 2 de aumento aqui ainda, não é? Então, eu arrematei aqui, fiz essa parte exatamente igual o outro lado, ou seja, todas as carreiras com 3 pontos juntos. Aí eu viro a peça. E aqui onde eu marquei o meu pontinho, vou dar uma largada para não perder ele. A cachorrada tá louca para variar. Aí eu vou emendar a linha aqui. E vou começar a minha carreira com as 2 correntinhas, 2 pontos altos juntos. Lá embaixo, nessa carreira, eu mantenho os 2 pontos de aumento, uma correntinha e um ponto alto no espacinho. E a partir da carreira seguinte, que eu vou começar a trabalhar com 5 pontos altos juntos aqui desse lado. E aí, até acabar, eu vou fazer 5 pontos altos juntos deste lado e 3 desse aqui. Então, vamos lá.
duas correntinhas, 2 pontos altos juntos, sigo fazendo um ponto alto em cada um desses pontos aqui, até chegar lá no final da carreira. Seus lindos, por garantia, eu contei ponto a ponto, né, essa carreira, lembrando que os 3 pontos altos juntos conta como um ponto só. Então, aqui eu tenho 46 pontos altos, contando com os 3 pontos altos juntos iniciais. Então, eu vou fazer 47 e 48 aqui no espacinho. Nessa minha última carreira que eu estou fazendo da mesma forma, então eu faço uma correntinha e um ponto alto para ficar igual do outro lado. Aí eu viro a carreira. Desse lado aqui, nós vamos começar a trabalhar em cima dos pontos altos. Então, eu vou caminhar com pontos baixíssimos até lá. E aqui eu sigo fazendo os 5 pontos altos juntos aqui embaixo e os 3 aqui em cima até acabar esse pedacinho. Meus amores, terminei o segundo lado. Aqui deu uma pequena diferença, eu vou mostrar para vocês logo. Olha lá, deu uma aberturinha aqui. Isso não tem grande problema, isso pode ficar como detalhe. Eu arrematei aqui o lado que eu tinha acabado de fazer, mas foi besteira também. Pode continuar daqui mesmo, tanto que você vê, tá o arremate aqui e eu emendei no mesmo lugar. Então, seguindo do mesmo lugar, eu faço uma correntinha. Aí já fiquei pensando aqui que vai ter gente reclamando que eu falo muito. Falo mesmo, gente. Eu tenho consciência de que eu falo muito mesmo. Foi mal aí. Não gostou, eu não posso fazer nada. Desculpa. Uma laçada. Um ponto baixo no mesmo lugar. 3 correntinhas. Pula essa carreirinha que eu acabei aqui de fazer. E faço um ponto baixo na carreirinha seguinte. A partir daqui eu faço 2 correntinhas e um ponto baixo em cada carreira. 2 correntinhas, um ponto baixo na carreira seguinte. Até acabar esse pedacinho aqui, que é bem curtinho, né? Acabei a parte aqui que prolonga retinha, vou fazer a parte que sobe. O que acontece? Eu não tenho ideia de quantos pontos eu tenho aqui, porque eu não contei. Mas não tem problema nisso para mim. O que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 correntinhas, pular 2 pontos da base e um ponto baixo. Se der diferença, eu distribuo, não tem problema. Olha lá, fiz 2 correntinhas, pulo. Aqui no caso, né, sobrou um restinho da última carreira, então eu pulo um ponto alto, no seguinte eu faço um ponto baixo. Aí, a partir daqui, eu faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos, um ponto baixo. Até chegar lá em cima, até chegar aqui no decote, né? Fiz 2 correntinhas, pulei 2 da base e um ponto baixo no ponto seguinte, por toda essa lateral. Cheguei aqui no final, me sobraram 3 pontos altos de base. Olha lá, 1, 2, 3, 4, na verdade 4. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, 2 correntinhas, pulo 2, um ponto baixo. E aqui eu vou aproveitar para fazer uma quina. 2 correntinhas, forçando assim mesmo, faz um ponto baixo num ponto, outro no seguinte, não tem problema, é como eu falo, crochê é ajuste. Aí eu faço 2 correntinhas, um ponto baixo na primeira carreirinha e vou seguir fazendo 2 correntinhas e um ponto baixo em cada uma dessas carreiras. Ali no meio, eu já mostro para vocês. Cheguei no meio, faço 2 correntinhas, um ponto baixo aqui na correntinha central e sigo com 2 correntinhas e um ponto baixo em cada lateral de carreira e vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz até aqui, terminando aqui na reta do outro lado, porque foi aqui que eu comecei do lado de lá, né? Então, é aqui que eu vou parar desse lado. A mesma coisa, gente, 2 correntinhas e um ponto baixo em cada lateral de carreira. Aí eu vou fazer o mesmo cambalacho que eu fiz aqui nessa quina, eu vou fazer desse lado aqui.
para a peça ficar uniforme. Esse que é o importante, eu sempre falo isso. Esse que é o importante do crochê, gente. Não é ficar sempre com a mesma divisão, com a divisão perfeita de pontos, mas é ficar uniforme e bonitinho, com um acabamento bom. Se você vê que vai ficar, vamos mudar até as palavras, né? Se você vê que o cambalacho, que foi a palavra que eu usei ainda há pouco, vai ficar tipo matado, aí não, aí a gente tem que dar um outro jeito, né? Mas aqui no caso não ficou matado não. Só resolveu o problema dos pontos e vou seguir aqui.